ler aqui o que diz a palavra lá no Evangelho de Marcos 4. Abra comigo a Bíblia. Evangelho de Marcos, vamos ver do verso 35 a 41. Você achou aí? Então, Marcos, Evangelho de Marcos, né? Nós vamos ver do capítulo 4, do verso 35 a 41. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então, perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão, cada irmã que está aqui conosco nessa noite. Muito obrigado pelos irmãos que também acompanham pela internet. Pai, eu sei que essa palavra não veio por acaso. Nós oramos, Senhor Deus, que o Senhor nos trouxesse uma mensagem para a Tua igreja. E nós precisamos ouvir, Senhor Deus, precisamos da Tua voz, da Tua direção. E agora, Pai, queremos nossos ouvidos ensináveis, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração e que possamos sair daqui nessa noite, Senhor Deus, entendendo essa mensagem. Fala, Pai, através do Teu servo, e eu te agradeço, Senhor Deus. Papai, que cada um de nós possamos receber essa palavra, refleti-la, porque eu sei que nenhuma das Tuas palavras voltará vazia, segundo a Escrita, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, né, ninguém é privilegiado, ninguém é blindado que não está sujeito às tempestades. Os dias maus, como diz a Bíblia, né? Isso acontece, né? E elas são da mesma forma que eu disse, que elas são inevitáveis, você não tem como evitá-la. Elas são imprevisíveis. Ela acontece quando você menos espera. Então, imagina uma situação, né, de desemprego, enfermidade. Quem que espera enfermidade? De repente, começa uma situação, você vai ao médico, tem lá um diagnóstico e a sua vida vira de perna para cima, né? Acontece tudo aquilo, muda tudo. Um acidente, né? Então, ela não é uma coisa assim, não é uma coisa esperada. Então, é imprevisível. Ninguém sabe quando que isso pode acontecer e para quem pode acontecer. Um acidente, né? Às vezes, você pode pensar: eu sou uma pessoa cuidadosa. A última vez que eu trouxe a palavra aqui, no sábado, na minha casa eu tenho uma edícula nos fundos, né? E tem um lugar lá, uma suíte que a gente usa lá para um escritório mais reservado. Eu estava subindo para preparar a palavra com mais tranquilidade, subindo os degraus, e no último degrau eu estava de chinelo, com a Bíblia, né? A Bíblia e o celular, algumas coisas em cima, e tinha até um salgadinhos que eu estava levando, né? Estava subindo. No último degrau, eu tropecei. No último degrau, subindo. Né? E olha, as consequências foram terríveis. Um tropeçãozinho, né? Para estudando a palavra, eu bati com a canela assim no degrau,
aquela dor como se você tivesse sujeito até quebrar a perna. Ou esse dedo aqui, né, no que eu fui catar a Bíblia, que esparramou tudo lá, eu bati ele de mau jeito. Fiquei quase uns 20 dias sem força nesse dedo. Então, ou seja, um acidente. Nada, como é que você podia imaginar subindo uma escada e tal? A minha esposa, né, nossa casa tem 3 níveis, a minha esposa, há 8 anos atrás, descendo a escada, ela, do nada, parece que os degraus sumiu da frente dela, e ela teve um acidente na escada, quebrou o pé, foi terrível. E ela ficou, foi assim, é uma situação que veio do nada, nunca imaginava, tantos anos ali. Aquilo ali veio de uma forma assim tão drástica que o casamento da nossa filha, ela estava presente de cadeira de roda. Né? Imagina um negócio desse. Eu estou falando isso, né? Que são situações imprevisíveis. Né? Não dá para você falar assim, olha, tudo tranquilo. Então, essas situações, quando ela vem de uma hora para outra, né? Você não tem como evitar, né? E aí a sua vida vira de cabeça para baixo. Então, nós estávamos falando aqui que essas tempestades, elas acontecem, né? Elas são inevitáveis, imprevisíveis e também elas são inadministráveis. Inadministrável, ou seja, às vezes você fala assim, não, porque eu sou uma pessoa, comigo não acontece esses problemas não, porque eu sou bom, né? De repente, você fala o seguinte, que nem o nosso irmão aqui, motorista profissional, tal, né? O motorista profissional, seguro, né? Eu tenho um cunhado que ele viaja o ano inteiro, conhece o Brasil inteiro, super profissional, ele transporta uns maquinários pesados da empresa lá do interior. E eu tenho certeza que ele é super cuidadoso. Mas eu pergunto, você, um motorista experiente, andando em alta velocidade na pista, estoura o pneu dianteiro. O que a sua experiência vai fazer? Quando nós voltamos aqui, por exemplo, para a situação aqui do aquele barco, né? Nós estávamos ali no barco, os discípulos de Jesus, se você pegar Pedro, João, Tiago, André, eram pescadores, homens do mar, né? Homens experientes. Mas a situação veio de tal forma, né? O lago, né? O mar da Galileia, onde é o cenário aqui dessa passagem da tempestade, que Jesus acalma a tempestade, como já foi falado, né, chama de Mar da Galileia, mas é um lago de água doce. Tem 32 quilômetros de extensão, o lado mais, né, a margem de uma margem para a outra ali. Está cercado de montanhas. E do lado norte ali de Israel tem o monte mais alto, que é o Monte Hermon. Ele é tão alto que ele tem normalmente picos, gelo no pico dele, né? No cimo dele é coberto de gelo. E ali, né, de tempos em tempos, desce uma massa de ar fria daquele monte e vai para a água, né? E aquela massa de ar fria provoca ondas altíssimas. Do nada. Aí você fala o seguinte, né? Mas um lago é águas tranquilas, né? O mar também deveria ser, né? Porque não tem a correnteza de um rio. Mas aquela situação, aquele fenômeno da natureza provoca as ondas. E aqueles marinheiros, discípulos que tinham experiência de pescadores profissionais, que poderiam ser equivalentes a marinheiros, estavam ali sujeitos a morrerem, ao ponto de se apavorar, desesperar, né? Eu sei o que é isso, né? Você acha que você... Não, eu sou experiente. Quando vem uma situação dessa, a sua experiência, né, ela vai embora. Eu, por exemplo, né, uns 20 e poucos anos atrás, eu sei nadar, mas assim, não sou um exímio nadador, mas eu sei por gasto, né? E eu quase morri afogado na praia da Enseada. Eu já contei aqui há muito tempo atrás. Eu estava lá, né? Eu naquela época ainda morava no interior, estava com meus parentes na praia.
E estava assim, eu, meu cunhado, a minha cunhada e minha esposa e as crianças, né? Os meus filhos ainda tinham lá, talvez uns 10 anos, por aí. E eu, tranquilo, resolvi, né, flutuar na onda, né? Ficar ali. Achei, botava um calor grande ali, eu falei assim, olha, eu não vou ficar pulando onda não, vou ficar flutuando. Deitei na água, né? E a onda vai, a onda vem, olha que gostoso. De repente eu olhei, falei, caramba, tá longe a praia, né? Tinha uma corrente, né, puxando, e eu não estava percebendo, porque eu estava por cima da água. De repente, eu falei assim, eu estou longe demais, preciso voltar. Talvez já tivesse assim uns 300, 200 metros por aí da praia, né, da parte que eles estavam. Aí eu falei assim, deixa eu voltar. Aí a hora que eu estava deitado, que eu fui pôr o pé no chão, o meu pé fez assim, não achou nada. Eu falei, ainda bem que eu sei nadar. Né? Olha, já pensou se eu não sei nadar? Né? Aí vai, nadar. Era 3 metros para frente, vinha uma onda, levava lá para trás. Falei, mas assim não vale, né? Ainda bem que eu sei nadar. E vai, né? Daqui a pouco, né? De tanto nadar, né? O braço começou a ficar pesado, né? Começou a ficar pesando, parecia que tinha tijolos aqui, né? E começou a endurecer os braços. Daqui a pouco vem uma onda, e eu sempre por cima, né? Eu sei nadar, calma, muita calma, né? Daqui a pouco veio uma onda e me cobriu a cabeça. Falei, ixi, né? Aí eu perdi o controle. Quando eu vim, eu estava olhando, estava no fundo do mar. Eu estava vendo algas. Naquela hora, naquela época eu ainda não tinha Jesus, não conhecia a palavra, mas eu tinha fé, né? Eu falei, Deus, me tira dessa. Foi essa oração que eu fiz. Na hora que eu falei, me tira dessa, que a onda estava me levando para trás, um exemplo, eu nadei, e depois o problema é que ela me levava, né? E eu pus o pé assim, eu encostei o dedo do pé na areia e a onda não me levou. Quer dizer, não foi a onda que me levou, foi Deus que já me segurou lá. E aí eu fui para frente, 2 tentativas, já saí. Irmãos, a sua experiência não vale nada. Você acha que você sabe, você acha que você conhece, mas vem uma situação, você está dirigindo, de repente você pega uma água na pista, seu carro desgoverna, aí o que você faz? Né? Então você tem, lógico, técnica para te ajudar a não se apavorar e tal. Então o que nós estamos falando? Que uma situação dessa, né, ela é inadministrável. Um incêndio. Um incêndio. Quantas pessoas morrem por situação que fica inadministrável? Né? Eu lembro uma reportagem naquele incêndio cruel que teve do edifício Joelma, que uma família se salvou, que o pai, ele entrou com os filhos no banheiro, teve a sabedoria para pegar toalhas, embebedecer ela na água, né, encharcar ela e cobrir o rosto para a fumaça e o corpo também, e conseguiram salvar. Mas quantas pessoas não se atiraram? Então, o que nós estamos falando aqui, né? Que, de repente, né, quando nós falamos assim, não, está tudo bem, mas nós estamos sujeitos a esses dias maus. Esses dias maus, eles são, né, inevitáveis, eles são imprevisíveis e inadministráveis. Né? E quando vem, né, então, eu costumo dizer que a palavra, né, já nos diz isso, né? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O que acontece? Tiago também fala, tende motivo de alegria passar por tribulação, né? Porque o Senhor não nos livra das tribulações, mas Ele nos livra nas tribulações. Então nós temos que entender que nós estamos sujeitos a essa situação. E elas acontecem e nós precisamos muito, 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 muito mesmo de estar todos os dias na presença do Senhor. Não é por acaso que Salmo 127:1 diz assim, ó, se o Senhor não vigiar, em vão vigia a sentinela. Esse mundo violento que nós estamos vivendo. Você sai de casa, você vê noticiário, aí
você tem o azar, ou aquela situação, de passando o bandido na hora que você está saindo de casa, ou que você está chegando em casa, e ele escolhe você. O pastor João, né, quando, uns 4 anos atrás, ainda não tínhamos esse portão fechado, e ele veio aqui à igreja, né, e ele veio com computador, pasta e tal, e ele estava no portão aqui, na porta da igreja, né, para cá, não tinha o portão lá fora, que a gente fez para segurança. Ele estava lá abrindo, passou um carro com 4 bandidos, naquela hora, e viu a situação e falou assim, opa, eu sei disso tudo porque a câmera fragou exatamente como foi. E aí, eles renderam ele, né, pegaram, levaram o carro, levou o computador, né, graças a Deus que não fez mal. Então, a situação, irmãos, nós precisamos orar, precisamos pedir a Deus proteção para nós, para a nossa família, para a igreja, para a família, enfim. É o tempo que nós vivemos, exige isso. Se você tem uma vida de oração, amém. Não negligencie, né? Porque o Senhor tem nos chamado para essa posição. Quando nós falamos aqui nessa palavra, o texto que nós lemos hoje, ele está centralizado em 3 perguntas. Né? No verso 38, os discípulos ali naquele sufoco, naquela situação, né? Pessoas experientes, eles falam, mestre, não importa que morramos? Né? É uma pergunta, né, que eles fazem. Uma outra pergunta, Jesus, depois que ele acorda, né, que ele vai lá e repreende o mar, né, aquieta-te, o mar e o vento acalmaram, veio a bonança, né? Jesus vai para ele e fala assim, por que tanto medo assim? Onde está a tua fé? E ele está no verso 39, né? E o verso 40, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, eu queria começar aqui pela primeira pergunta, né, que os discípulos fizeram. Vocês percebem o tom de censura que foi feita essa pergunta para Jesus? Né? Não importa que morramos, né? Então, eu fico imaginando, né? Imaginando os discípulos ali naquele sufoco, né? Que a coisa é brava, né? Quando pegam ondas enormes, eu já também tive o desprazer de fazer uma pescaria em alto mar, né? Num barco de 2 andares, né? Passei por um sufoco enorme, né? Não quero nem uma segunda vez jamais. Mas eu fico imaginando os discípulos naquele sufoco, e eles olham para Jesus, e Jesus está dormindo. E eles vão lá, mestre, acorda Jesus, falando, não importa que morramos. Ou seja, em outras palavras, né? Em outras palavras, estão dando uma bronca em Jesus. Pode um negócio desse? Né? Falta de consideração com o mestre? Mas eu pergunto, essa pergunta que eles fazem é a nossa pergunta quando a situação... Se você estivesse no lugar dele, você não faria diferente. Eu creio que muitos aqui já passaram por situação difícil. Ou já viveu, tem vivido. Então, a situação chega num ponto que você imagina ele. Olha para Jesus dormindo. Quando você ora, né? Você faz jejum, a situação está complicada, e não tem assim, né? Deus não está ouvindo. Então você fala assim, mas Deus não se importa comigo, né? Deus não se importa comigo. Então, essa situação aqui que os discípulos vão lá e abordam Jesus, não importa que morramos, parece uma coisa assim, né? Com falta de um bom senso tremendo, uma pessoa falar, né? Um discípulo que conhece Jesus, falar uma coisa dessa, mas essa é a nossa pergunta da angústia, é a pergunta do desespero, né? Eu tenho certeza que muitos de nós, se não fizermos essas perguntas para Deus, faríamos essas perguntas para Deus, né? Esse questionamento, né? Porque mais do que a tempestade dói você entender, né? Que você orou, que você clamou, e cadê Deus? Cadê a resposta de Deus? Essa situação, quando você não tem a resposta, dói
tanto ou mais do que a tempestade que você está vivendo. Porque você se sente, né? Você sente, não é possível. Você olha, né? Quando eles olham para Jesus, Jesus está dormindo. O que a pessoa dormindo está fazendo? Nada. Não é? Está nem aí. Está dormindo. Eu estou aqui morrendo, né? Nós aqui morrendo e Jesus dormindo. Né? Irmãos, eu queria dizer para vocês o seguinte. Quando nós temos uma tempestade, tipo a de Jonas, todo mundo conhece a palavra, né? Sabe que Jonas, né, desobedeceu a Deus e Deus chamou ele para pregar lá em Nínive, né? E ele não, rebelde, o fujão, pegou um navio para Tarsis, né? Então ele vai para o outro lado. Deus fala assim, Nínive, né? Vai lá pregar lá, que tem lá 150 mil pessoas que vão para o inferno se você não pregar arrependimento. E Jonas está tão revoltado que ele vai para o outro lado. Então vem uma tempestade, e todos nós sabemos, até compreendemos essa tempestade, porque é uma tempestade provocada pela desobediência da vontade de Deus. E a própria palavra diz, se você ler lá no livro de Jonas, que foi o próprio Deus que mandou a tempestade. Mas não é uma tempestade para a morte de Jonas, e sim para trazê-lo de volta para Nínive. Né? Não é isso? Que depois, todo mundo conhece a palavra aqui, que a tempestade vai aumentando, os marinheiros vão lá e começam a tirar sorte e percebe que é Jonas o culpado, e ele mesmo se revela culpado, e então é jogado no mar. Ou seja, quando você fala de uma pessoa que está desviada, revoltada, desobediente à palavra de Deus, é fácil a gente entender essa tempestade, não é? Também. Deus falou para ir para Nínive, ele vai para Tarsis, né? Desobedeceu, tempestade nele. Ou seja, o crente desviado é endereço certo para tempestades, né? Endereço certo porque Deus, né, ele não provoca as tempestades para matar, mas para salvar. Né? Mas eu queria que vocês pensassem comigo uma situação em que você está na igreja. Você é uma pessoa que traz o dízimo, você que não falta aos cultos, você participa de ministério, aqueles discípulos de Jesus. Se aconteceu a tempestade com os discípulos de Jesus, e eles não estavam em desobediência, pelo contrário, Jesus falou assim, atravessemos para o outro lado, e todo mundo obedeceu. Eles estavam em obediência, e vem a tempestade. Então essa tempestade, se você está seguindo, né, está ali firme na palavra, orando, você é uma pessoa fiel a Deus, nos diz, você é uma pessoa presente, servo do Senhor. Aí vem a tempestade e fala assim, mas por quê? Por que está acontecendo isso comigo? Não entendo. Né? Então, se coloca no lugar de Marta e Maria. Marta e Maria, vocês sabem, né? Eram 3 irmãos, Marta, Maria e Lázaro. 3 amigos de Jesus. Eles moravam ali em Betânia e Jesus não saía da casa de Marta e Maria e Lázaro, estava sempre com eles, sempre almoçava ali. Tem até aquela passagem, né? Marta, né? Que Marta estava ali preparando o jantar para os discípulos, para Jesus. Aí, amigos de Jesus, conheciam os milagres de Jesus, conheciam a obra, né? Sabia que ele era o Messias, tranquilos, né? Vivendo uma vida ali normal, tudo bem. De repente, Lázaro adoece. Aí, Lázaro adoece. Tranquilo, dá um chá para ele, dá lá, né? Faz lá um chazinho para ele, que ele melhora, a febre passa, e não passa. Aí Lázaro piora. Calma, porque nós temos Jesus, amigo, né?
Jesus curou leprosos, curou, cego enxergou, né? Paralítico andou. Jesus curou tudo, né? Então não te preocupe, porque nós somos amigos de Jesus. Então pensa Marta e Maria, né, na enfermidade de Lázaro. Mas só que Jesus não está na cidade. Jesus estava num lugar, né, que estava a 40 quilômetros de Betânia. Manda chamar Jesus, que Lázaro está enfermo. Diga para ele que aquele que você ama está enfermo. Fala para Jesus, né? Aquele que ele ama está enfermo. Marta e Maria falaram assim, Jesus resolveu o problema. É só avisar Jesus, porque a amizade deles, o amor que eles tinham ali era grande, né? E tranquilo, tá? Quem tem Jesus, né, como amigo não tem problema com enfermidade. Né? Imagina a cabeça de Marta e Maria. Aí o que acontece? Jesus, um dia de viagem, 40 quilômetros, mas era a pé, né? Não era de carro, não era, né? Nem a cavalo, acredito. Aí, conclusão. Jesus recebe o aviso de Marta e Maria e fala assim, tudo bem, obrigado pelo aviso, mas essa doença não é para a morte, e sim para a glória de Deus. E aí, o mensageiro volta e Jesus continua ali mais 2 dias. Conclusão, né? No dia que o mensageiro saiu, Lázaro ficou pior, morreu. Morreu Lázaro. E aí, cadê Jesus? Jesus não chega. 1 dia, 2 dias, 3 dias, Jesus não chega. Jesus chega no 4º dia. Imagina a cabeça de Marta e Maria, e amiguíssimas de Jesus, né? Pelo laço de amizade deles, né? E Jesus que não veio nem para o enterro. Nem para o enterro. Que decepção, Jesus, né? Que decepção. Aí Jesus está vindo, né? Jesus está chegando. 4 dias depois, né? Os irmãos conhecem a palavra, sabem que os judeus, né, 4 dias, porque até o 3º dia, eles entendiam que não era uma coisa sobrenatural a pessoa reviver. Mas só 3 dias era o limite da pessoa, né, que morreu, mas não morreu. Mas Jesus, né, voltou no 4º dia. Marta, quando soube, né, porque quando Jesus vinha com os seus discípulos, de longe o pessoal já iam avisando, olha, passou em tal lugar, né? A rádio peão lá avisava, né? A Marta não se conteve e foi encontrar com Jesus na entrada da cidade lá. Lá vai Marta, né? Imagina a ansiedade de Marta, a revolta de Marta, o sofrimento de Marta, né? Porque ela esperava que Jesus fosse chegar. E quando ela chega para Jesus, ela olha para Jesus e fala, Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou assim, calma, Marta, né? Calma, Marta. Você fica tranquilo que ele ressurgirá, né? Aí ela falou assim, eu sei que vai haver a ressurreição, mas eu estou falando, se você estivesse aqui, Jesus, não teria passado por isso aqui, Jesus. Jesus falou assim, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morto, ele viverá. Aquele que crê em mim, mesmo que ele morto, ele viverá. Então Marta não entendia. Chama Maria. Chama Maria. Aí chama Maria. E Maria, quando chega lá, ela vem com o mesmo discurso. Jesus, como você fala um negócio desse, Jesus? Meu irmão morreu, né? Meu irmão morreu. Se você estivesse aqui, Jesus. Aí Jesus falou assim, chega. Né? Vamos lá para o túmulo de Lázaro. Vamos lá para o túmulo de Lázaro. E aí ele vai lá para o túmulo de Lázaro. A palavra diz que Jesus chorou. Jesus sabia que ele ia levantar, né? Ia ressuscitar. Já sabia disso. Tanto que é que ele nem veio antes, porque ele já sabia que Deus ia fazer uma obra grande, né? Nessa situação. Mas a palavra diz que diz que Jesus chorou. Sabe por que a Bíblia não diz isso, mas sabe por que eu creio que Jesus chorou?
de desapontamento das pessoas não entenderem que Deus, né, quando nós estamos querendo alguma coisa, nós entendemos que tem que ser desse jeito. Mas o Senhor falou o seguinte: não é para a morte, mas para a glória do Senhor, né? Então, irmão, Jesus dá ordem, as pessoas, né, Lázaro sai para fora, né? Então a gente conhece a palavra que Lázaro sai para fora, né, que tira uma pedra e Lázaro sai para fora. As pessoas ajudam a desatar as ataduras de Lázaro, né? E nisso eu estou vendo aqui pessoas tendo testemunhas ali de uma situação jamais vista, o maior milagre que poderia se pensar, né? Uma pessoa morta há 4 dias, o estado de decomposição daquele corpo, e Jesus só falou isso, né? Lázaro, sai para fora, né? Porque Deus já tinha preparado que era para a glória do nome do Senhor. Aí eu pergunto, de um lado, você olha o sofrimento de Marta e Maria, a decepção delas em ser amigo de Jesus e Jesus não ter atendido o pedido enquanto ele estava enfermo. Mas, por outro lado, aquelas pessoas que viram Lázaro, né, morto 4 dias, reviver, aquelas pessoas falaram assim: não tenho dúvida nenhuma que esse é o Messias. Não tenho dúvida nenhuma que milagre só pode ser do Senhor. Irmãos, a palavra fala, mas às vezes a gente não percebe, quantas pessoas foram salvas pelo testemunho de Lázaro. Lázaro ficou tão famoso no sentido das pessoas quererem ver realmente esse milagre, que as pessoas iam multiplicando as pessoas que passaram a ter fé no Senhor. Então, às vezes, nós estamos achando que tem que ser só pela minha necessidade. Mas Deus está olhando o universo, né? Está olhando pessoas ao seu redor. Então, pensa que Deus não te esqueceu. Pensa que a sua oração foi atendida. Assim como Jesus recebeu, né? Falou assim: olha, tudo bem, mas fica tranquilo que não é para, né, essa doença aí, não é para a morte, mas para a glória do Senhor, essa enfermidade, né? Então, quando nós vimos uma coisa dessa aí acontecendo conosco, você não quer saber, né, a obra, né? Você não quer saber do reino, você quer saber da sua situação. Mas o Senhor, Ele está trabalhando ali, né? Aquilo que Ele está fazendo comigo, com você, pensa que Ele está olhando essa obra se multiplicando na minha vida, na sua vida. Então, às vezes, irmãos, nós estamos assim, por quê? Porque Lázaro, amigo de Jesus, eu estou aqui na igreja, sou dizimista, por que acontece? Não discuta o porquê, apenas acredite que o nome do Senhor seja exaltado através da sua vida. Que aquilo que você está passando seja para engrandecer o nome do Senhor. Irmãos, quando eu estou falando nisso, se você lê na palavra, né, a partir daí, no capítulo 5, fala que Jesus chega do outro lado da margem. Tá? Se você continuar lendo essa passagem aqui, Jesus, com seus discípulos, chega do outro lado da margem do mar da Galileia. Ele chega em Gadá, né, e encontra ali o endemoniado gadareno, que vocês também conhecem bastante essa passagem. O que aconteceu? Né? Ele chega com os seus discípulos, depois de passar por toda aquela situação, encontra um homem endemoniado, terrivelmente endemoniado, que estava ali assombrando a cidade. E ele vem, quando Jesus põe o pé na praia, aquele homem endemoniado vem para Jesus: por que você está aqui e tal? E Jesus liberta aquele homem que estava endemoniado, que se atirava no fogo, uma pessoa que andava nu, assustando todo mundo, né, morava no cemitério. Pensa você, uma situação dessa, que todo mundo na cidade sabia que aquilo ali, né, era um assombro para toda a população. Aquele homem chega e Jesus liberta aquele homem. Então,
Quando ele liberta aquele homem, né, a passagem diz que ele libertou mais de 1000 demônios que estavam ali, né, no corpo daquele homem. Aquele homem se liberta e os demônios, né, pedem misericórdia de Jesus, né? Não me mande, né, para o fogo, mas mande lá para aqueles porcos. Tinham 1000 porcos ali, e Jesus então concorda que eles entrem naqueles 1000 porcos, os 1000 porcos se atiram no penhasco e morrem 1000 porcos de uma vez só. O que aconteceu? Aquela situação se espalha pela cidade. Os proprietários dos porcos ficaram muito bravos com Jesus, não admitia. Ele está preocupado com salvação, está preocupado se Jesus salvou, né, uma pessoa que estava possuída por 1000 demônios. Não, ele está falando, você me deu um prejuízo, porque o comércio daquelas pessoas... Entenda bem, só para vocês lembrar aqui o cenário. O Mar da Galileia, do lado de cá de Cafarnaum, onde Jesus fez a grande obra ali, né, era um lugar onde estava o povo judeu, né, que estavam ali mais presente, participante. Do outro lado, era um lugar assim, já frequentado por judeus que os judeus que rebeldes, pessoas assim que não concordavam, não acompanhavam, não eram fiéis à palavra, né? E aí, aquelas pessoas ali, o lugar chamado por Decápolis, porque tinham 10 cidades naquela região. A palavra diz que aqueles homens expulsaram Jesus dali. Veja bem, Jesus, né, o Salvador, Jesus que pode mudar a vida de todas aquelas pessoas, é expulso dali. E eles vieram para apedrejar Jesus e os seus discípulos, vieram uma quantidade de pessoas para, né, acertá-los ali de uma forma que poderiam levar à morte. Lógico que nunca fariam isso. Mas Jesus, né, ele falou assim, olha, vocês somem daqui, volte para de onde vocês vieram, porque vocês não são bem-vindos aqui. Jesus, né, até então, Jesus pega... o que está? O som está meio estranho? Não? Jesus pega, tudo bem, né? Não vamos criar nenhum confronto aqui. Chega para o gadareno lá, que foi libertado, e fala para ele assim, volte para sua casa. Eu quero ir com você, mestre, né? Você me livrou dessa demônio, eu quero ir com você. Aí Jesus falou assim, não, você não vai voltar comigo, não. Vá para sua casa e conte para ele o que aconteceu aqui. Irmãos, pergunta. Passou-se aquela tempestade, passou-se aquela situação terrível para salvar uma pessoa? Aí você fala assim, bom, a palavra diz, né, que Jesus, ele é o pastor que deixa as 99 ovelhas para salvar uma, né? Não só uma. Olha só, aquele gadareno, entenda bem, assim como Lázaro, a ressurreição de Lázaro, salvou milhares de pessoas que viram o milagre de Jesus e vieram para Cristo e compreenderam que ele era o Messias, aquele gadareno foi para casa. E aí, a partir daquele momento, aquela pessoa virou, transformou. Já não era mais aquela pessoa que andava nu, né, com aquelas crises. Né? Não, virou uma pessoa normal, transformada por Jesus. Então, aquele gadareno, ele passou, né, só o fato dele estar ali, e não mais aquele louco que era, as pessoas falaram assim, esse não era aquele homem que assombrava a cidade? O que aconteceu? Jesus o libertou. Irmãos, pensa o seguinte, você já viu alguma situação, talvez com você, com alguém conhecido, que alguém fala assim, quem te viu e quem te vê? Então o meu testemunho, o seu testemunho, é isto que conta. A nossa vida, quem nós éramos e quem nós somos.
Aquele gadareno, irmãos, ele passou a ser o maior evangelista daquela região. A palavra diz depois que Jesus, né, depois de algum tempo, mais de 5.000 pessoas já tinham se convertido ali, se arrependido e vindo para Cristo. Então eu pergunto, né? Você está ali sofrendo, fala assim, Senhor, fiz tudo, estou certinho. E ainda acontece, creia que Deus não te abandonou. Creia que naquela hora que você entendeu que Deus pudesse estar dormindo, não estava ligando, Deus está trabalhando em nosso favor. Deus está fazendo muito mais. Através da minha vida, da sua vida, Ele está salvando nossos parentes que ainda não aceitaram Jesus, seus vizinhos, pessoas que estão olhando para a sua vida. A palavra diz assim, ó, a ardente revelação dos filhos de Deus, a ardente revelação do mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, as pessoas que estão lá fora estão olhando para a minha vida e para a sua vida para ver como é que nós somos. Porque nós achamos o caminho. Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós cremos, seguimos a Jesus e as pessoas precisam ver na minha vida, na sua vida, essa modificação que valeu a pena. Aquele gadareno foi o maior exemplo lá da região, né? Jesus não precisou ir lá evangelizar, voltar lá não. A presença dele, a obra de Jesus na vida dele foi o fator multiplicador da evangelização na região. Então, a obra de Jesus na minha vida, na sua vida também, Jesus espera que a igreja de Jesus receba aquilo que ele tem para nós, para que as pessoas vejam a diferença. E eu sei que aqui tem irmão e irmã, que pessoas já falaram, olha, você não era assim não, né? Você não era assim, o que aconteceu? Jesus, amém? Jesus, irmão, falando em tempestade, para nós que finalizarmos, nós vamos ter ceia. Eu queria contar aqui uma ilustração, né, num livro que eu li, talvez se conheça, da história do bambu, né? O avô tinha levado o netinho lá no sítio, né, para passar uns dias lá nas férias, e deu uma tempestade terrível, né, lá no sítio. Deu uma tempestade terrível. Não sei se alguém já viveu tempestade mesmo, de chuva, vento, né, aquele sufoco. E deu uma tempestade. Eu, por exemplo, eu sempre falo, né, que até os 10 anos, 11 anos, minha vida era no sítio. Meu pai tinha lavoura, né? Depois que a gente veio para a cidade e vira o aguiar da cidade, mas antes era aguiar da roça, né? Então, as chuvas, né, eram terríveis, enchentes. Quantas enchentes? De arrancar pontes, né? Levar pontes, levar cerca, levar gado. Quantas situações dessas que a gente não viveu? Aí, o netinho está lá no sítio lá com o avô, e aí uma tempestade terrível, né? Vendaval, chuva, enchente, tudo, né? Então você fica lá dentro de casa, lá não vê a hora de passar, né? E aí quando passa tudo, ele sai para fora para ver o que aconteceu. E aí ele sai, né? O avô sai com o netinho lá e olha, uma figueira enorme que precisava de umas 5 pessoas para abraçar ela. O vento torou ela, né? A figueira caiu. Aí o netinho falou, vô, a figueira caiu. Aí eles foram lá ver, né? Todo mundo ficou assustado. Como é que pode uma árvore daquele tamanho, né? Imagina umas 4, 5 vezes essa coluna, né? Quebrada, né? Torada ali, né? Quando eles chegaram lá para ver, o netinho viu lá, olha, ela estava oca. Ah, foi por isso. Então, aquela figueira, embora aparentemente muito forte, mas por dentro estava oca. Aí eles andaram mais um pouquinho, tinha uma moita de bambu. Você sabe o que é bambu? Talvez vocês... Acho que todo mundo sabe o que é bambu, né? Bom,
eu não vou explicar muito aqui que é bambu, mas bambu, né? Eles normalmente dão em moita. Moita é assim, né? Imagina isso aqui é uma moita, né? Vários pés de bambu juntos, chama-se moita, né? O bambu, chegou lá, o bambu estava deitado, né? Com aquele vento, aquela chuva, com enchente e tal, e não tinha nenhum quebrado. Aí o menino falou para o avô assim, ué, o bambu não é oco? É. E por que ele não quebrou? Então, aí vem uma reflexão para nós, né? Por que você vê muitas pessoas que se parecem, né, forte, né, quando eu falo aqui na fé, firme na fé, eu sou isso, aquele e tal, de repente você fala, fulano caiu. Você já ouviu falar isso? Fulano caiu. Aquela pessoa caiu, não acredito. Não pode. Forte do jeito que ele era na fé, quanta coisa. Irmãos, isso é uma coisa que Deus coloca para nós vermos. Aquela figueira, né? Ela caiu porque ela estava oca e ela não percebeu que ela estava vazia por dentro. O bambu, né? O avô falou, o bambu, desde pequenininho, ele já sabia que ele era oco. Então, o bambu, ele é oco, mas ele sabe disso desde pequeno. Nós sabemos que nós também somos ocos quando nós nascemos de novo, né? O que nós precisamos? Encher da palavra, encher da fé, encher, né? Por isso que eu estou falando, Deus está falando assim, olha, se encham da palavra, se encham de fé, busque a mim, se me buscarem me acharei, porque eu deixarei ser encontrado de vós. Encha, porque nós precisamos de Deus, precisamos da palavra, precisamos de estar fortalecido na fé. O bambu, ele já sabia que ele era assim. E assim, pelo fato dele já reconhecer isso, ele não ficou enfrentando o vento. Ele se humilhou. Ele deitou, né? E o vento não teve força para quebrar ele. Quando você acha que você é forte, você é fraco. Não é isso que diz a palavra? Jesus fala assim, diga ao fraco, eu sou forte. Quando você acha que eu sou bom, eu sou 10, 20 anos de Bíblia. Irmãos, você que está em pé, cuide para que não caia, porque o inimigo está trabalhando exatamente esses que pensam que estão fortes, mas por dentro estão oco, estão vazio de Deus. E nós estamos vivendo tempos, né, tem dias maus que estão vindo, e se nós entendermos que nós precisamos nos encher de Deus, né? O bambu é oco, mas como nós somos ocos, né, pela nossa natureza, mas Deus vem, né, e nós abrimos o nosso coração para Deus nos encher. Então, não vai ter esse confronto. Eu não acho que eu tenho que parar em pé quando uma situação diz o seguinte, eu posso estar errado, eu posso, né, ter pecado, então eu me humilho. Eu me humilho porque tem muita gente, irmão, que não abre mão de achar que ele é o dono da verdade. E quantas vezes nós estamos errados? Não é verdade? Quantas vezes você bateu o pé e depois Deus mostrou que você que estava errado? Conhece a história do cara que está lá no aeroporto, né, com um saquinho de biscoito, né? Está lá esperando o avião. Eu vivi 8 anos viajando para Brasília toda semana, né? Eu fico imaginando isso aqui que a gente vê muito. Você está lá sentado lá esperando, aí a pessoa compra um saquinho de biscoito, está lá, né? E a mulher está com um saquinho de biscoito, de repente, né? De repente o cara vai lá e pega um biscoito do saquinho né? A mulher fala assim, o que é isso? Né? Como assim? Né? Mas não fala nada, né? Aí o cara pega outro biscoito. Daqui a pouco ela fala assim, pô, né? O que é isso, né? Aí ele fala assim, olha, né?
ela servindo, ele servindo, ele servindo, servindo. Depois ela percebeu que é ela que estava pegando o biscoito do saquinho dele. Então, na nossa vida, às vezes nós achamos que nós estamos certos, que a pessoa está errada. Mas Deus abre os nossos olhos para perceber que é você que está errado. Então, irmão, ontem lá em Sorocaba eu trouxe essa palavra. Efésios 4, 26. Irei, mas não pecai. Não deixe que o sol se ponha sobre a sua ira. Não vale a pena você perder a comunhão com a sua esposa, com a sua família, com o seu irmão, porque você acha que você está certo e a pessoa está errada. Porque você perde felicidade. Né? A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus falou assim, mas eu vim para que tenham vida em abundância. O que o ladrão rouba de você? Ele pode entrar na minha casa, roubar? Tá? Não estou falando o ladrão, né, humano, homem, não. O ladrão, que é o diabo, inimigo das nossas almas, ele vem para roubar a nossa alegria, a nossa felicidade, a nossa motivação. E toda vez que você, não se humilha, reconhece que você pode estar errado, e mesmo que você estiver certo, abra a mão. Abra a mão. Eu estava falando ontem, né? Aí imagina que a Roberta fala assim, não, pastor, isso aqui é pau. Eu falo, é pedra, é pau, é pedra, é pau. Ela fica nervosa, eu fico nervoso e acabamos desentendendo. Ela está falando que é pau, eu sei que é pedra, então, irmã, é pau. Tudo bem, vamos sorrir, vamos seguir a vida. Para de perder os seus momentos que Deus te fez para você ter união, comunhão, amizade, né? Coisinhas bobas têm roubado a nossa felicidade. Então, nisto, o bambu, ele é humilde. Ele se dobra. Quantas vezes você já pediu perdão para alguém esse ano? Eu, lá em casa, no volta e meia, falo para minha esposa, me perdoa, eu errei. Né? Porque antes, eu não tinha essa visão. De jeito nenhum que eu vou dar o braço a torcer, mesmo que eu sabia que eu estava errado. Não. Então, tem uma frase que diz assim, eu abri mão da minha razão, preferi ser feliz. E Deus está chamando a gente para abrir os nossos olhos, porque o que vale a nossa vida se não for na comunhão? Né? Que gostoso a gente ter comunhão. Agora não. E aí eu fecho uma porta aqui, fecho outra porta ali. Então o inimigo está roubando a nossa alegria, a nossa felicidade. O bambu, ele se humilha. A tempestade não quebra ele. A hora que passa, ele se levanta. Né? Irmãos, o bambu tem uma outra coisa, né? Que ele é da família da gramília, né? Que é da grama. E a grama, você já viu, grama cresce do lado, né? Vai se esparramando, né? Mas bambu cresce para o alto. É isso que nós somos chamados para ser, para crescer para o alto. Tá? Olhar Deus. O que eu estou agregando para o reino de Deus? Porque aquelas pessoas que ficam olhando só para o lado, não vai para lugar nenhum. Porque o que você leva? Nada. Só a inimizade. Eu ganhei, mas você perdeu a amizade. Né? O bambu, ele cresce, né? Apontando sempre para cima. E é isso que Deus chama a gente, para olhar para as coisas do alto. Né? Irmão, para a gente encerrar hoje, eu convidar o pastor Rodrigo para celebrar aqui a ceia. Eu queria dizer para vocês que Jesus, naquela noite, em que ele foi ali no Jardim Montemor, ele curvou ali para orar, porque ele sabia que era chegada a hora dele, né? Então, imagina o sofrimento de Jesus. Imagina, eu estou falando aqui, né, das tempestades, que você fala assim, tudo bem, né? Jonas, um fujão, né? Se rebelou contra Deus e a tempestade veio para cima dele. Se você é um desviado, tem sofrido tempestade, nada mais lógico, porque Deus manda a tempestade para que você volte para Ele. Né? A tempestade não é para a sua morte. Mas e você que não fez nada errado, que está obedecendo a palavra de Deus e está passando por lutas e tempestade? Entenda que tudo que Deus faz, né? Tudo que Deus faz, assim como Tiago fala, né? Tem de motivo de grande alegria passar por várias tribulações.
ela nos fortalece. Você aprende. Você está, às vezes, levando umas lambadas da vida, mas por quê? Calma, calma. Deus está te fazendo forte, porque você vai ter uma situação depois, você vai ajudar pessoas. Às vezes a pessoa que você muito ama vai precisar da sua palavra, experiência. E como é que você vai falar se você nunca viveu aquilo? Deus às vezes permite que você passe isso para poder você ter experiência. Para assim, Deus mostrou isso para mim. Eu não sabia por quê, mas agora eu sei. Né? Creia, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Jesus está falando o seguinte, ele falou assim, olha, mesmo quando Deus está dormindo, Ele jamais nos abandonou. Naquela hora lá, no Monte Sêmane, né, Jesus se humilhou como o bambu. Né? Ele falou, Pai, né, afasta de mim esse cálice. Ele sabia o sofrimento que ele teria que enfrentar ali. Mas ele falou assim, mas seja feita a tua vontade. Então, irmãos, coloque essa palavra. Hoje nós vamos sentar aqui à mesa do Senhor, né? Ele nos chama para a gente examinar nós mesmos. Eu sei que você tem passado lutas, se você não passou, você não se sinta, você que está passando luta, não se sinta privilegiado, que todos nós temos tempestades, lutas. Quem não passou, não pede por esperar que nós vamos enfrentá-las. Mas aprenda uma coisa, o Senhor, Ele falou assim, é Emmanuel, é Deus conosco, até o último instante. Você nunca está só. Aqueles homens ali no barco, né? Jesus ficou nervoso com ele, porque ele falou assim, onde está a sua fé? Se Jesus tinha falado assim, ó, passemos para o outro lado, a palavra do Senhor já estava dada. O Senhor tem uma promessa na sua vida? Creia nela. Porque Ele não é homem para mentir. Deus tem promessa na vida de muitas pessoas aqui. A tempestade tem vindo para desanimar, para desmotivar, mas o Senhor está falando o seguinte, eu tenho uma promessa na sua vida. E nenhuma das minhas palavras volta vazia. Tá? Eu creio, irmãos, mas o Deus quer a sua fé. Por que vocês estão tão tímidos assim? Né? Creia, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos, né, eu vou convidar aqui o pastor Rodrigo, está dando sequência com a celebração da ceia.